Fala galera! Bom ou não? Professor João Batista. Hoje nós vamos analisar duas questões excelentes sobre a banca FGV, mas assuntos estes que caem em praticamente todos os concursos e todas as bancas. Muito bom, galera. Já sabe, dê o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Já sabe, né, filhão? Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal. Vamos lá, filhão. Vamos analisar duas questões top da banca FGV, mas assuntos que com certeza poderão cair também em outros concursos e em outras bancas, né? Vamos lá. Vamos começar com uma questão aqui, a questão número 1, que está escrito o seguinte, estou arrepiando, FGV. Entre as ocorrências da preposição de, sublinhadas nas passagens do texto 2 que eu não li, aquela em que o emprego dessa preposição é uma exigência de um termo anterior é a letra A, História da América do Sul, a letra B, Guerra do Paraguai, a letra C, Memória do Povo Brasileiro, a letra D, fruto de pesquisas históricas religiosas e, finalmente, a letra E, lembranças de momentos difíceis, ponto. Beleza. Filhão, na verdade, o que acontece? As bancas, elas têm pedido muito, né, do candidato, cobrado, na verdade, dos candidatos, assuntos em relação à questão do próprio sentido. A regência verbal, a regência nominal, qual termo que pede preposição, qual termo que não pede. E, às vezes, o candidato ele fica tão preocupado, né, tentando decorar uma gramática. Filhão, você não vai conseguir decorar gramática, filhão. Ninguém consegue decorar. Na grande maioria das vezes, a gramática, né, ela é mesmo por uma questão interpretativa. Eu tenho ensinado para todos os meus alunos que a gramática você consegue mais interpretar do que mesmo decorar. Decorar ninguém merece, né? Estas regras e mais regras dentro da língua portuguesa, quem merece isso? Filhão, olha só que coisa interessante. A banca está pedindo para você marcar a alternativa em que tem uma exigência de um termo anterior. Bom, filhão, você tem que saber que anterior é aquele que está antes, né? Não é possível que você não sabe nem isso. Então, o que acontece? A pessoa pega a história da guerra do e memória do e fruto de lembranças de, aí ela começa a tentar imaginar. Será que a palavra história pede? A história pede. História de alguma coisa? Tá. Se for por este lado, guerra de alguma coisa, memória de alguma coisa, fruto de alguma coisa, lembrança de alguma coisa, né? Nesse contexto, tudo vai pedir preposição, né? Aí a pessoa fica meio perturbada realmente, sem saber o que marcar. Só que o que acontece? Quando você perceber estas palavras anteriores aqui, olha, história, guerra, memória, fruto e lembrança, né? Todas estas palavras são substantivos, né? Beleza, mas se você começar a decorar os substantivos que pedem preposição, ninguém vai aguentar isso. Na verdade, nem lista disso existe dentro da própria gramática. Mas sim, filhão, se você concentrar na própria palavra, você vai perceber se aquela palavra, ela pede uma preposição. Porque o que acontece? Quando estas palavras têm uma preposição após, os elementos preposicionados, normalmente eles são complemento nominal ou adjunta de nominal, que eu não vou entrar neste assunto hoje. Prometo em breve dar uma aula bacana aqui do canal para todos vocês, tá bom? Bom, mas independentemente de ser adjunto ou de ser complemento, você tem que concentrar na palavra e perceber se a palavra pede obrigatoriamente, porque a banca está falando a respeito de uma exigência. Então não é algo facultativo, é uma palavra anterior que exige uma preposição. Agora vem cá, história. Quando você fala história, a palavra história, ela encerra nela mesma, né? Você não precisa falar história do Brasil, história do menino, da menina. Você não precisa, você percebe que esta palavra, apesar de ter uma preposição aqui,
a preposição de, né? No caso, o da vai ser uma contração, mas ela é uma palavra que não pede uma preposição. A mesma coisa guerra. Guerra, a palavra guerra, filhão, concentre. A palavra guerra, ela encerra nela mesma. Guerra, beleza, já entendi, tá certo? Ela não pede obrigatoriamente uma preposição. A palavra memória é a mesma coisa, né? Se eu falo memória, você já entendeu. Claro, tudo dentro de um próprio contexto, não é verdade? Mas a palavra memória em si mesma, ela não obrigatoriamente, ela pede uma preposição. E a banca, ela está pedindo a palavra que exige um complemento, exige uma preposição. A palavra fruto. Fruto, beleza, você já entendeu a palavra fruto. Ela não pede obrigatoriamente uma preposição. Filhão, mas a palavra lembrança pede. Você não tem que decorar. Lembrança pede. Não, filhão. Lembrança de alguma coisa. Lembrança de alguém. Então, não tem conversa. Só por uma questão de interpretação, você já consegue acertar a questão. E, ó, a FGV, ela gosta muito de cobrar questões desse tipo. Depois pega as provas anteriores. Observe lá como esta banca gosta de observar esses detalhes de regência, de concordância, de termos preposicionados. Então não tem conversa. Vá para a letra E de escola. Top, top, galerinha. Vamos analisar mais uma questão bem bacana aí, realmente da mesma banca, que por sinal da mesma prova, tá bom? Eu gostaria de mostrar algo muito, mas muito interessante para vocês. Filhão, este assunto aqui, as bancas têm optado com frequência cobrar isso aqui. Tudo bem que pode não haver uma regra geral, né, para você observar e matar questões desse tipo, mas certamente algumas dicas que eu vou te passar já vão ajudar bastante. Olha só, palavras com mudança de sentido. Se você pega, por exemplo, aqui, a palavra novo, pobre e grande, são as três palavras que mais caem em concursos públicos em se tratando de mudança de sentido. Como assim? Ô, filhão, acalme o seu coração. Olhe para mim. Eu já estou te dando a dica. Estas três palavras, elas despencam em provas de concursos públicos em se tratando dessa questão de mudança de sentido. Observe, deixa eu explicar melhor para você. Se eu falo aqui, ó, homem novo e novo homem, são as mesmas palavras, mas nós apenas invertemos a ordem. Aqui nós temos o homem como substantivo e o novo como adjetivo, tá certo? Aqui nós temos o novo como adjetivo e o homem como substantivo. Então, olha só. Quando eu falo homem novo, isso é diferente de novo homem. Ou seja, quando você inverte substantivo como adjetivo, isso há uma mudança de sentido dentro da própria estrutura da gramática. Normalmente, o que você vai observar? Quando o substantivo vem primeiro, tá certo? Normalmente isso é no sentido literal, ou seja, no sentido real. Homem novo significa um homem com pouca idade, um homem com menos idade. Agora, se eu falo novo homem, que é um sentido figurado, o adjetivo vem primeiro, neste contexto, aí este novo homem é um homem realmente que trabalha a transformação, é uma nova criatura e por aí vai, belezinha? Da mesma forma, filhão, a expressão de baixo, homem pobre. Bom, aqui nós temos o substantivo e aqui nós temos o adjetivo. Então, o homem pobre, o substantivo primeiro, está dentro de uma visão literal. O que seria um homem pobre? É um homem sem recursos financeiros, né, filhão? Só que se eu pego o pobre, que é um adjetivo, e o homem, que é um substantivo, e inverto o adjetivo primeiro, depois o substantivo, já entra no sentido figurado. O que seria o pobre homem? É um pobre coitado, é um homem coitado, né? Independentemente de ele ter muito dinheiro, mas é um pobre homem, né? Não quero entrar muito nesses detalhes, mas houve sim uma mudança de sentido quando eu troco o adjetivo pelo substantivo. E estas três palavras, as bancas têm cobrado com frequência. E guarde aí, filhão, decore essas palavrinhas, porque elas têm despencado. A mesma coisa, homem grande e grande homem.
homem grande, aqui o substantivo primeiro e o grande o adjetivo, né? O homem grande está no sentido literal. É um homem o quê? Um homem alto, de estatura alta, né, filhão? Agora, se eu coloco o grande homem, que vai ser o adjetivo primeiro, para depois o substantivo, este grande homem, ele pode ser bem baixo, mas é um grande homem. Não é verdade? É uma pessoa renomada, é uma pessoa de muito valor. Então, você vai guardar esses dois detalhes. Primeiro detalhe, estas três palavras são as que mais caem em provas de concursos quando as bancas pedem esta mudança de sentido em relação ao substantivo e o adjetivo. E a outra palavra é que quando o substantivo vier primeiro e o adjetivo vier em segundo plano, né, aí a informação ele está no sentido literal. E quando o adjetivo vem primeiro, depois o substantivo, aí já está no sentido figurado. Top, top! Agora vamos analisar mais uma questão da mesma prova da banca FGV. Vamos lá, filhão. Olha só, filhão, agora você bate o olho aqui na questão e fala, mas agora ficou fácil. É claro, ficou fácil, né? Eu estou te ensinando, eu estou te dando a visão aí. Observa aqui, filhão. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Tá assim, olha, entre os exemplos abaixo que eu vou ler, compostos de substantivo mais adjetivo ou adjetivo mais substantivo, é o que eu acabei de dizer para vocês agora. Retirados do mesmo texto 2 que eu não li, estou arrepiando, aquele em que a troca de posição dos termos provoca modificação de sentido, então está pedindo para você marcar a alternativa que tem a modificação de sentido. Primeiro passo, quando a banca cobrar isso, procure a palavra novo, pobre e grande. Procure. Se você encontrar, vá, não tem conversa, já tá? Página desbotada, conflito sangrento, discussões acadêmicas, pesquisas rigorosas e grande reportagem. O que os alunos fazem, né? Os alunos que não conhecem essa técnica, eles começam, página desbotada. Será que página desbotada é a mesma coisa que desbotada da página? Conflito sangrento. Será que conflito sangrento é a mesma coisa que sangrento e conflito? Filhão, acalme seu coração, filhão. Olhe, procure as três palavrinhas que eu estou acabando de falar com você. Se aparecer uma dessas três palavrinhas que despencam, então certamente a correta tem que ser ela, se a banca pedir aquela alternativa que vai mudar o sentido. Beleza, então vamos lá. Aqui nós temos grande reportagem. Opa, pintou a palavra grande. Grande reportagem é uma reportagem maravilhosa, né, filhão? Porque se eu pego reportagem e coloco reportagem antes, reportagem grande, aí é uma reportagem extensa, de 1h30, 2 horas, 4 horas e por aí vai. Belezinha, filhão? Então não tem conversa, filhão. Você já sabe qual é a correta. Agora, olha a dica. Pegue a visão, filhão. Olha só que interessante. Página descoberta, substantivo, adjetivo, conflito sangrento, substantivo, adjetivo, discussões acadêmicas, substantivo, adjetivo, pesquisas religiosas, substantivo, adjetivo, grande reportagem, adjetivo, substantivo. Normalmente, quando esse tipo de questão cai em prova, normalmente, além de você observar estas três palavrinhas que eu acabei de dizer para você, você também poderá observar a única alternativa que tem uma mudança de adjetivo para substantivo ou substantivo para adjetivo. Aqui nas 4 primeiras nós temos primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Lá na última nós temos primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Vá para a letra E de escola. Top, top, galera! Gostou da aula? Agora dê o like, já compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se em nosso canal, aproveite, filhão, ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Muito obrigado, galera, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!